Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos abordar o assunto Comissão da Verdade. E nesta pauta específica vamos falar sobre a Comissão Municipal aqui da Câmara de Vereadores da maior capital do país. Estamos recebendo aqui o seu presidente, Gilberto Natalini, vereador pelo Partido Verde. É um prazer recebê-lo aqui, Natalini. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Deixo também meu abraço aos telespectadores. Perfeito. Bom, vamos contextualizar, porque se existe uma comissão municipal, há também uma nacional, que foi criada a partir da Lei 12.528 de 2011 e instituída em 16 de maio de 2012. Esta Comissão Nacional da Verdade tem por finalidade apurar graves violações dos direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946, ou seja, bem antes aí do golpe de 64, e também avançar até 5 de outubro de 88, um ano aí que marcou uma abertura aí maior da democracia e que construiu a sociedade que conhecemos hoje e que vamos também debater. Bom, vereador, a Comissão Municipal da Verdade aqui da cidade de São Paulo foi criada quando e como se deu a escolha, por exemplo, dos integrantes? Bom, foi criada no ano de 2012, o primeiro projeto de resolução. Eu fui vice-presidente naquela ocasião da comissão e depois ela se encerrou em dezembro de 2012. Aí eu reapresentei um projeto de resolução em 2013 e recriamos a Comissão da Verdade. Ela se chama Vladimir Herzog, em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog. E aí, de 2013 para cá, nós já a estendemos para ter a duração que a Comissão Nacional tiver. Na verdade, ela tem um prazo fixado até dezembro de 2014, que será o término dos seus trabalhos. Perfeito. E esse prazo de dezembro deste ano já é um prazo estendido pela Comissão Nacional da Verdade, é isso? A comissão estendeu o seu prazo e nós acompanhamos, né? No caso 2013, 2014, eu estou presidindo a comissão, o relator é o vereador Mário Covas Neto e nós temos no total 7 vereadores que compõem a Comissão Municipal da Verdade, um de cada partido. Então essa indicação é uma indicação por bancada. Perfeito. Como eu sou na Câmara, vamos dizer assim, o único vereador que foi preso político na ditadura, eu fui diversas vezes preso, muito torturado, os meus colegas acharam por bem que eu deveria ser quase que naturalmente o presidente da comissão por ter vivido aquele período e ter passado por tudo aquilo. Então nós estamos fazendo o trabalho da comissão. Aliás, eu quero dizer que o trabalho tem sido reconhecido pelo Brasil todo como um trabalho bom dessa comissão. Perfeito. E nós vamos também, vereador Natalini, querer também que o senhor nos traga aqui um pouquinho dos ares que respirou naquele tempo, até porque eu acredito que uma das missões aí desta comissão é que esta história jamais se perca, para que não se repita, não é isso? Claro, porque por pior que a gente tenha a democracia brasileira hoje, e realmente ela está bastante difícil, a democracia brasileira não é a democracia que eu sonhei, não é, ela foi desviada dos seus princípios, dos seus valores, mas por pior que seja um regime democrático, ele é melhor do que qualquer regime ditatorial. Só quem viveu a ditadura, só quem sofreu na pele a falta de liberdade, sabe como a liberdade é importante para um país e para um povo. Estou dando o meu exemplo pessoal. Perfeito. Vereador Natalini, a questão de ser estendido o prazo de finalização, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade, é algo que depende dos seus membros ou não? Existe um limite para se estender? Não existe um limite, pode continuar. Agora, é claro que tem que ter um prazo de término. Como o assunto é muito complexo, nós, por exemplo, aqui abrimos várias frentes de investigação. Nós ampliamos a investigação do caso Herzog, trazendo o fotógrafo que fez aquela foto do Herzog enforcado numa cela do DOI-CODE. Fomos com ele lá na cela, no local, para ele reconhecer, e ele nos disse que aquela foto foi uma foto montada
pelos torturadores para dizer que o Herzog se suicidou. Então essa é uma linha de investigação. Outra linha de investigação que nós estamos fazendo, o financiamento da ditadura por setores do empresariado brasileiro, inclusive estrangeiro, é outra linha. Nós ouvimos o ministro Delfim Neto, o ex-governador Paulo Egídio, estamos à cata de outras pessoas para serem ouvidas, que participaram da coleta de dinheiro na época para financiar os centros de repressão política, os centros de tortura. Nós temos mais ou menos o quadro montado. Nós restituímos, num ato muito bonito, à Comissão Municipal da Verdade, o mandato de 43 vereadores que foram cassados por perseguição política de 1947 até 1969. São 43 políticos que perderam o seu mandato por perseguição por delito de opinião, como a gente chama. Não é? Inclusive, entre eles, tinham 2 vereadores de extrema direita. Nós não fizemos escolha ideológica. Perdeu o mandato por perseguição política, nós o restituímos simbolicamente na Câmara, um ato lindíssimo, onde as famílias vieram, porque só tem 2 sobreviventes, dos 43, só tem 2 vivos, né? E foi um ato lindíssimo, emocionante, onde as pessoas viram os seus parentes, os seus antigos vereadores, com a honra lavada, com a Câmara restituindo o mandato. A linha do Juscelino Kubitschek, o relatório do JK, que a gente fez um relatório com 103 pontos, indícios, suspeitas e indicações de que o JK não morreu num acidente de carro, morreu sim num atentado que provocou o acidente de carro. Então está aqui o relatório JK, nós produzimos e tornamos público em dezembro desse ano passado, 2013, e estamos defendendo essa linha de proposta de que a morte do JK fazia parte de um grande plano político para eliminar os políticos de oposição ao regime militar no Brasil. JK morreu em agosto, João Goulart em dezembro e Lacerda em maio, de forma pouco esclarecida. Então, estamos trabalhando em vários pontos, estamos cumprindo o nosso papel que a Câmara designou para a gente cumprir. Vereador, nós vamos nos aprofundar a questão das conclusões e principalmente nesta aí que gerou polêmica, que é esta questão de que Juscelino Kubitschek tenha sido assassinado. Mas antes, vamos para o pessoal que não acompanha interna corporis a comissão, como é que se dá basicamente as investigações? Elas são convocações de técnicos, de memórias vivas daquele tempo, e a partir de declarações vocês vão entendendo, remontando o cenário político da época, é isso? É mais ou menos um pouquinho mais ampliado. A gente não pode convocar. Quem pode convocar é só a Comissão Nacional. Nós convidamos as pessoas. Por exemplo, nós convidamos o Coronel Ustra, que foi inclusive um que me torturou barbaramente no DOI-CODE, o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele disse que não vinha na nossa comissão. Aí nós mandamos um ofício para Brasília, Brasília o convocou. Lá ele é obrigado a ir. Eu fui até no dia do depoimento dele, até depus também. Teve até um entreveiro entre eu e ele lá, porque ele me ofendeu e tal. Mas a gente convida, a maioria das pessoas vem no convite. Então, são testemunhas de um lado e testemunhas do outro. Por exemplo, nós convidamos a sobrinha do general Edinardo Dávila Mello. Eu já disse, o Delfim Neto. Convidamos também, por exemplo, o presidente da CBF, o Teixeira. José Marinho, governador, Marinho, que fez um discurso quando era deputado, pedindo lá a punição do Herzog, a gente queria ouvir. Então, tem esses convites, essas audiências, e também a gente faz diligências, né? Nós fomos, por exemplo, lá em Resende, no cemitério, no necrotério onde ficou o corpo do Juscelino e do motorista dele. Nós fizemos lá as investigações, fomos no local do acidente do Juscelino. Eu já disse, fomos lá na cela do DOI-CODE verificar onde penduraram o Herzog, naquela farsa daquela foto. Então, isso também. E documentos periciais que a gente analisa também, tanto da época como de agora, né? Por exemplo, essa coisa dos vereadores de restituição do mandato, nós fizemos um trabalho de pesquisa
profundo, imenso, no Tribunal Regional Eleitoral. O arquivo do TRE nos ajudou muito a fazer a restituição desses mandatos. Então, é um trabalho muito complexo, difícil, não é? Que a gente tem a assessoria que nos ajuda, e também a Câmara nos ajuda, a Procuradoria. Gastamos pouquíssimo dinheiro com isso, é quase nada o nosso gasto, porque uma parte dos gastos já está dentro da própria assessoria da Câmara, quer dizer, não há nada de extra, e os resultados, na minha opinião, restituem a verdade, restituem a história do Brasil sobre a vertente do ângulo do olhar democrático, né? Para você expor, vamos dizer assim, as entranhas da ditadura, para que a gente possa ver e para que a gente possa nunca mais repetir um regime daquele tipo no Brasil. Vereador, a questão agora conclusiva aí desta comissão a respeito da morte do presidente Juscelino Kubitschek, como o senhor vê essa questão de que, ainda que há 103 indícios, não ainda é um consenso, não há um consenso. Como o senhor interpreta essa questão? Na verdade, nós fizemos a investigação por mais de um ano e chegamos à conclusão, nós ouvimos muitas pessoas, inclusive o motorista do ônibus da Cometa, o motorista do caminhão que vinha atrás, que bateu, ouvimos passageiros do ônibus, Carlos Heitor Coni, o Serafim Jardim, que foi secretário de Juscelino. Nós ouvimos uma gama de pessoas que viveram a época e que viveram depois. Ouvimos peritos, enfim. E concluímos por esses indícios, por essas condições, que Juscelino sofreu um atentado na Dutra. Bom, isso foi em dezembro, nós tornamos público o relatório e mandamos para a Presidente da República, para a Comissão da Verdade, para a OAB, para o Congresso e tal, pedindo que eles reconhecessem. A Comissão Nacional estava fazendo uma investigação à parte. E ela fez a investigação, só que a investigação dela praticamente não ouviu ninguém. Nem a nós eles ouviram, não ouviram ninguém. Eles se basearam, fizeram um corpo de peritos, técnicos de polícia, e se basearam no relatório, na perícia que foi feita pela polícia em 1972, do tempo da ditadura. Ou seja, todos os vícios que nós encontramos naquela perícia, a Comissão da Verdade absorveu e concluiu que Juscelino sofreu um acidente. Então, nós temos uma posição contrária, porque nós não nos baseamos nas investigações da ditadura. Nós vimos aquilo, estudamos a fundo aquilo, mas com olhar crítico, não com olhar aprovatório. Então, a diferença é essa. E agora tem essa polêmica e a gente mantém a nossa posição até o fim. Nós temos convicção, os 7 vereadores assinaram o relatório. Nós temos convicção do que nós fizemos e vamos defender a nossa proposta. Perfeito. Vereador Gilberto Natalini, avançando na questão de como essas comissões da verdade refletiram na sociedade, o que ficou aí um coro dissonante, um coro aí contrário, né, se podemos dizer assim, às comissões puxa, isso é revanchismo, cadê a anistia ampla, geral e restrita? O que o senhor acha desse coro aí? Eu acho que isso são vozes antidemocráticas. Eu não tenho revanchismo nenhum, eu fui barbaramente torturado pela ditadura e não faria com aqueles que fizeram comigo nada do que eles me fizeram. Sabe por quê? Porque eu não sou igual a eles. Eu sou um ser humano com princípios humanitários e eles eram carrascos bárbaros que prendiam, algemavam, levavam para o doicode, penduravam as pessoas no pau de arara e muitas vezes batiam até matar. Muitos escaparam, como eu acho que até por sorte,
mas muitos morreram ali na mão dele. Então, o Estado brasileiro, porque uma coisa é você ter uma guerra entre esquerda e direita, uma luta armada, e no combate, no calor do combate, na rua, na selva, onde for, você ter o tiroteio, morre daqui, morre dali. Aí é uma coisa. Outra coisa é o governo brasileiro prender, submeter, algemar, levar para dentro do doicode ou do DOPS, torturar o sujeito desarmado, já preso, submetido, até a morte. Isso é terrorismo de Estado. Então não há nada que possa justificar isso. Pago com o imposto do povo. Não é? Eu faço a distinção muito grande entre a luta de rua, a escaramuça de rua, o tiroteio de rua e essas prisões arbitrárias. Portanto, esse argumento de que é revanchismo, esses argumentos não procedem. Não há, no meu coração, por exemplo, eu acho que de todos os vereadores aqui da comissão, mesmo em Brasília, não tem nenhum espírito de revanchismo. O que a gente busca é a verdade, busca a justiça e a memória do que aconteceu. Isso para expor ao país, o país que vai ver, vai analisar. Eu acho que a grande maioria do povo brasileiro não tem essa visão de que a gente não possa mexer nas coisas da ditadura. E a lei da anistia, se ela vai ser revogada ou se ela vai continuar, quem vai dizer é o Congresso Nacional, a maioria do povo brasileiro é que vai dizer o que tem que ser feito. O que nós sabemos é que em todos os outros países onde aconteceram a ditadura, os torturadores foram punidos. O Videla morreu preso, domiciliar, mas morreu preso. O Contreras do Chile, que foi o chefe da ditadura chilena, está preso até hoje, o general Contreras, preso até hoje. Né? Só o Brasil é que tem os torturadores soltos, dando risada da população, ou agredindo, como o Ustra fez comigo. Quer dizer, tortura é crime hediondo, é crime, não tem desculpa para tortura, seja de um lado, seja do outro. Eu acho que tortura é a coisa mais bárbara que um ser humano pode fazer com o outro. Vereador Gilberto, como o senhor analisa a sociedade democrática de hoje, até nos aprofundando mais na sua opinião, que inicialmente disse que não está ainda a democracia que o senhor sonhou, mas eu diria que considerasse o seguinte: hoje, muitas pessoas vítimas do Estado, à época dos tempos escuros politicamente, né, sem luz, estão hoje com um mandato, né, chegaram também ao Estado para mudar o Estado dentro do Estado. Né? Como o senhor analisa essa democracia onde isso é possível? Olha, eu fui 17 vezes preso na ditadura, lutando pelo direito de nós estarmos aqui e você fazendo essa entrevista comigo. Lutando pelo direito do povo se manifestar, ter eleição direta, ter o voto, liberdade partidária, liberdade de expressão, enfim, pela liberdade democrática com um conceito amplo. Eu chego agora, em 2014, com toda essa luta acumulada, e não parei de lutar em nenhum minuto, mesmo durante o período democrático. Eu sou um homem hoje muito chateado, muito indignado, e até assim, eu não vou dizer arrependido não, porque o que nós fizemos foi correto, mas assim um pouco amargo com o resultado dos rumos que tomou a democracia brasileira. Eu vi muitos daqueles que lutaram ombro a ombro comigo chegarem ao governo e, ao invés de servir o povo, se servir do dinheiro do povo. Estou vendo isso. Hoje eu abri os jornais, está cheio de exemplos lá. Todo dia nós temos exemplo de que a democracia brasileira está fora do eixo. A democracia brasileira, conduzida durante o período de redemocratização até agora, ela tomou rumos que não era aquilo que a gente queria, que a gente previa, que nós trabalhamos. Na verdade, nós perdemos essa batalha da ética, da dignidade, da informação correta para o povo, da não manipulação da opinião dos mais simples. Essa batalha, nós estamos travando ela, mas nós estamos perdendo parte dessa batalha. Por quê? Porque o oportunismo, o fisiologismo, a compra de consciência, a compra da mídia, enfim, o pagamento ao eleitor, o pagamento a partidos políticos, o troca-troca desvairado, tomou conta do Brasil. Né? Então, o que eu posso falar? Né? Batalhei tanto para a gente conquistar a liberdade e agora eu devo me sentir um fracassado? Talvez não, porque enquanto a gente vive,
a gente tem esperança. E eu acredito muito, muito na capacidade de reação do povo brasileiro, né? No tempo da ditadura, a gente era quase sozinho. O grande povão, em 72, apoiava o Emílio Garrastazu Médici, que foi o maior facínora entre os ditadores, entre os generais ditadores, né? Depois o povo foi tomando consciência e foi mudando. Eu espero que o nosso povo, aliás, ano passado eu fui em 6 grandes manifestações populares em São Paulo, eu vi que o povo brasileiro está tomando corpo, a consciência está começando a crescer, as pessoas estão deixando de ser enganadas, não é? Você vê a reação do povo com essa Copa do Mundo, né? Que é uma barbaridade, uma farra do boi de dinheiro público. Então, eu tenho esperança de que a gente possa passar essa fase ruim da democracia brasileira e subir um patamar de consciência, um patamar de uma liberdade ética, respeitosa com os interesses públicos. Hoje está uma fase difícil. O depoimento aí do vereador Natalini nos mostra que o mundo não muda se o homem não muda a si mesmo, né? É preciso aí deixar certos vícios arraigados aí para trás para nós podermos avançar. Vereador Natalini, é um prazer recebê-lo aqui. Infelizmente, o nosso prazo aqui de entrevista não consegue ser estendido como gostaríamos, porém eu não poderia terminar essa entrevista sem antes deixar um espaço que o senhor mandasse uma mensagem, incluísse nela qual o legado desse trabalho da Comissão Municipal aqui da Câmara Municipal, da Câmara de São Paulo, pelo seguinte: talvez um dos grandes desafios aqui é eternizarmos esta memória para que ela jamais possa vir de novo e a gente falar, nossa, o que está acontecendo, né? Então, que o senhor possa aí, à vontade, dar o seu depoimento nessa entrevista. Olha, eu sou presidente na Câmara também, da Comissão de Meio Ambiente, participo da Comissão de Saúde, da Subcomissão dos Convênios Médicos e também da Comissão da Verdade. O trabalho da Comissão da Verdade toma aproximadamente 20% do meu tempo de mandato, do meu espaço de mandato. Mas tem sido uma coisa muito importante. Eu estou feliz de estar recuperando essa história do Brasil e colocando a público isso, né? Eu quero dizer que eu sou muito amigo dessa casa. Essa casa, o Sindicato dos Engenheiros, desde o tempo da ditadura, um abrigo para os democratas. Nós fizemos muitas reuniões aqui, na época difícil, o sindicato abria as portas e a gente fazia reuniões. E continuamos, dia 29, eu tenho uma reunião enorme com o setor saúde, no auditório aqui, desse querido Sindicato dos Engenheiros. Eu quero até dar o meu depoimento da contribuição que o Sindicato dos Engenheiros deu para a luta democrática no Brasil. E também tenho muitos amigos engenheiros. Eu sou cirurgião, gastro-cirurgião. A minha engenharia é costurar o intestino das pessoas, tá certo? Mas eu tenho muitos amigos engenheiros, eu acho uma categoria maravilhosa. Eu quero também deixar um abraço, porque a maioria dos engenheiros brasileiros são democratas, a maioria. São amantes da liberdade, do trabalho, da construção de um país melhor, sustentável, não é? Respeitando o meio ambiente. Eu sei que eu convivo com os engenheiros. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Deixo como último recado: não vamos perder a esperança, não vamos perder a fé, não vamos perder a pose. O Brasil é muito maior do que isso que está aí. E nós somos brasileiros, a maioria é gente de bem, que quer ver o Brasil diferentemente do que está acontecendo. Portanto, vamos nos unir. Os do bem têm que se unir. A hora que os do bem se unem, varrem qualquer tipo de atitude do mal. O que está faltando para nós é união das pessoas que querem ver um país melhor. Muito obrigado a você e aos telespectadores do programa. Vereador Natalini, muito, muito obrigado, viu? Agradeço. Isto que falou o vereador Natalini é algo do qual eu também sou testemunha. Este sindicato abre o seu espaço, o seu auditório, para diversos eventos que até não são diretamente ligados à classe da engenharia, mas são eventos ligados à questão do debate popular das questões da população. E parece ser esse aí um dos grandes caminhos para consolidar a nossa democracia, mais espaços democráticos.
Espaços como este programa, espaços como este auditório, espaços como uma sala, um galpão, mas se em algum momento o tempo fechar e não sobrar mais nenhum espaço democrático para nós habitarmos, que pelo menos haja democracia no coração dos homens, porque são eles, sim, afetados pelo ambiente, mas também são eles aqueles que transformam o ambiente. Este Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e saiba mais notícias a respeito da inovação, da engenharia e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!